Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo, Tudo Marcos. bem, obrigado. Estou chegando hoje aí, né? Oi, tudo bem? Eu vou aproveitar, eu acho que falar um pouco, que assim, né, eu, particularmente, eu já tenho alguns anos, né, de criação de peixe, né, desde criança, eu acho que a maioria aqui, né, e só que essa questão, assim, desse movimento com os king de raça, vamos dizer assim, né, para mim tá sendo, assim, um sonho realizado, né, porque eu sempre criei, né, vários tipos de peixe, inclusive kings, né, mas procurando, assim, vamos dizer assim, uma qualidade, né? Desenvolver uma qualidade e tudo, e agora eu estou bem feliz que eu encontrei o pessoal que trabalha com os bichos dentro de um nível, né, acima, né, do que eu já estava acostumado. Então, eu espero, a minha intenção é desenvolver bastante essa questão aí e poder contribuir bastante, né? Se Deus quiser, aí eu estou bem feliz de estar aqui hoje. E nós também, com a sua presença, pode ter certeza disso, muito bacana, Obrigado. essa, essa possibilidade de integração entre pessoas que às vezes a gente não teria outra oportunidade de encontro e de trocar ideia e de aprender uns com os outros, né? São momentos especiais. Somos todos apaixonados. Isso aí. Até aproveitando a sua fala, Marcos, é, enquanto tem mais gente para poder ir chegando, mas aproveitando já um pouco do tempo, vamos falar um pouco. Hoje, o nosso tema, a gente está planejado de falar sobre a exposição virtual. E enquanto tem gente chegando aí, eu vou aproveitar para a gente falar um pouco isso. Vocês fiquem à vontade para poder complementar também. Quais são os nossos objetivos com essa exposição virtual, né? Então, começando assim, tentando fazer uma escala do mais importante que a gente está objetivando, porque são vários objetivos, o que eu fiquei pensando da gente dar uma relembrada é que o objetivo maior, que abraça todos, é a gente conseguir, com isso, espalhar um pouco mais sobre padrões raciais, mostrar um pouco das maravilhas do animal selecionado, onde as pessoas precisam desenvolver uma certa visão de detalhes para conseguir enxergar um peixe de qualidade, mas depois que elas passam a enxergar, elas já começam, não sabe explicar, mas sabe, nossa, mas esse peixe é maravilhoso. E aí a hora que a gente e um dos objetivos principais é esse aí, levar para o público como um todo e para nós mesmos aprendizados sobre as questões dos padrões raciais, mostrando os peixes e com isso também gerar interesse de pessoas que não teriam outra forma de contato com o King a não ser um King de loja. Então, acho que esse aí que é o objetivo principal, que abraça a todos, mas embaixo disso aí, a outra questão que eu via a turma com dúvida lá é assim, o juiz participa, o juiz não participa, e aí é aquilo que a gente colocou lá, né? Nós não somos juízes, né? Nós não temos juízes. Então, o objetivo é a gente aprender e treinar nós conosco mesmo, com nós mesmos, a gente treinar critérios de avaliação e refinar esses critérios de avaliação, porque a gente acredita que é com isso que a gente consegue mostrar para os olhos que não estão acostumados como ver, como ver e o que enxergar, quando estiver vendo um peixe, o que tentar enxergar em termos de qualificação de padrão racial. Então, com isso aí, eu acho que a gente está assim, o objetivo é bem mais amplo do que a gente pensar em limitar as participações de nós mesmos, porque senão a gente estaria deixando de ter um grande aprendizado. E com isso também nós precisamos colocar os nossos peixes também para participarem, para poder ampliar o N
e acho que vai dar depois vai dar, no final, vai dar um vídeo bacana de resultados com uma diversidade grande de peixes e de peixes de qualidade. Então, a minha dúvida é sobre o tipo de cometa que eu crio, aquele tipo de cauda. Eu tenho um cometa tradicional e tenho esse que eu estou tentando fazer o Bristol a longo prazo. Eu não gostaria de colocar o cometa tradicional. Gostaria de colocar o outro. Quero saber se a inscrição dele vai ser aceita como cometa, não teria problema. Mas a ideia não é nem resultado. É colocar em julgamento e saber o que o pessoal vai achar, para ter um feedback do que eu posso melhorar e até mostrar isso, para que se alguém tiver, nesse sentido, algum peixe, poder me ajudar. A ideia é essa. Bom, eu acredito que, eu não sei assim, quando você pergunta se o peixe vai ser aceito, todos os peixes vão ser aceitos. Agora, Não vamos uma primeira seleção? como? Não vai ser feita uma primeira seleção? Nós não temos estrutura para fazer uma primeira seleção. Tá. Como é todo mundo tem os afazeres em termos de trabalho, para a gente poder fazer uma pré-seleção, para depois a gente fazer um julgamento, a gente levaria muito tempo. Então, o que nós imaginamos foi, nós vamos colocar os vídeos, as inscrições num local de acesso para todo mundo, e quem se disponibilizar e quiser participar do processo de julgamento como forma de aprendizado também, e que participou das discussões todas que nós fizemos sobre critérios e tudo mais, né? E cada um vai lá e faz a sua votação para depois a gente fazer uma avaliação final. Porque senão a gente abre um debate sobre como que tal peixe encaixa ou não, que a gente não tem uma estrutura para poder receber uma demanda de diversas pessoas, sabe? Vamos cair naquela situação do cabeça de leão e do rancho de novo. Não, acho que a preocupação do Emerson é pertinente, mas é o seguinte, Emerson, acho que na última reunião que nós fizemos, a gente falou que desclassificaria, inclusive, se não me engano, está até no edital, caso a raça, né, estivesse totalmente fora. O cara está colocando um pérola misturando com um ranchu, errando a posição dele dentro da né, quando ele vai submeter. Agora, essas variações próximas, né, vamos dizer assim, ou variedades dentro de uma determinada raça, eu acho que não é isso que o Mário falou, né? A gente vai enquadrar ali dentro, né? Agora as pessoas vão, né? Quem estiver julgando vai avaliar em função dos critérios que a gente analisou aqui, né? Então, assim, coisas só muito crassas, né? Que seriam tiradas, né? Então, o enquadramento errado, mas completamente errado. Essas pequenas variações, eu acho que nesse momento não teria pertinência, né? Eu não sei, Mário, a questão aí das tecnologias, se tem como você acessar o link e aparecer para o pessoal aquilo que eu mandei para você em termos de informação. Primeiro, a gente começaria com o último aí, o sistema de transliteração do japonês para o português. Disso daí que eu coloquei. O Minoru se deu ao trabalho, né? Mais uma vez, ele está sempre dando suporte para a gente, e mandou para o Mário uma tabela para a identificação das raças, parará. Só que aquela tabela que ele apresentou, primeiro, apresenta uma forma de escrita que é muito antiga e que não é usada mais há algumas décadas. Então, eu estou chamando a atenção disso, porque quando você faz a transliteração do vocábulo em japonês para o português, né, na atualidade, usa-se um sistema que é chamado Hepburn, que não condiz, né, não é equivalente àquilo que está na tabela. Então, eu gostaria de sugerir o pessoal de dar uma olhada nisso daqui, para ver que a forma de transcrição
é diferente do que está na tabela. Inclusive, há tempos eu fiz um glossário de forma que o pessoal pudesse, utilizando as palavras-chave, acessar diferentes sites, japonês, chinês, para ter acesso à informação lá de fora. Porque em português nós temos um problema seríssimo de falta de informação e, em algumas instâncias, quando tem alguma informação, inclusive uma informação indevida. Até a escrita do nome do peixe está errada, né? Que o pessoal escreve quinguio, e não é quinguio, não é uma palavra trissílaba, é quinguio, uma palavra de sílaba. Então, seria interessante o pessoal se atentar a esses detalhes, porque se usar aquela forma de escrita que está na tabela, não vai ter acesso das coisas mais modernas relacionadas a Kindle. Por isso, eu pedi o Mário para colocar isso daí. Depois vocês consultam isso com calma, olha como é que é a transliteração das sílabas do idioma japonês para o português, porque se usar de forma ou antiga ou inadequada, não vai ter acesso à informação. Então, eu sugiro que vocês voltem lá no glossário e observem como está no glossário, que é o sistema moderno de transliteração, que é esse Hepburn, que é o que é usado já tem algumas décadas, para não gerar falta de acesso às informações mais recentes. Esse é o primeiro ponto. Só para poder comentar que essa página aí, ela é esse último item aqui, ó, e que esse documento com esses atalhos está aqui na descrição desse vídeo. Então, quem estiver procurando qual o link que está sendo mostrado, os links que estão sendo mostrados estão nesse documento que está na descrição do vídeo. Isso, esse é o primeiro ponto nosso. É só para usar a terminologia mais atualizada para facilitar acesso às informações. Se usar o sistema de escrita antigo, só vai achar coisa lá do passado. E já evoluiu muito, né? Inclusive, o Emerson foi muito pertinente ele colocar lá a dúvida dele em relação ao cabeça de leão Iranchu, porque esse é outro ponto. Cabeça de leão é cabeça de leão, Iranchu é ranchu. No passado mais remoto, quando os primeiros cabeças de leão chegaram à China, os japoneses os denominaram de ranchu. Foi o vocábulo que eles construíram para o cabeça de leão, naquela época. Só que, com o processo seletivo implementado pelos japoneses, ranchu hoje é algo totalmente ou enormemente diferente de um cabeça de leão. Então, colocar cabeça de leão e ranchu como a mesma coisa, não são. Não sei se está clareando para você, Emerson, essa questão. Tanto é que eu procurei alguns vídeos que apresentassem com mais detalhes a morfologia do que é um cabeça de leão. Observe que cabeça de leão ele tem a sua origem na China, onde ele é criado até hoje, mantido o padrão de cabeça de leão, e ele foi levado para o Japão, e no Japão os japoneses deram o seu toque pessoal, dando origem a uma nova raça, que é o ranchu, cujo padrão racial é diferente do cabeça de leão. Então, eu deixei 2 links específicos voltados para a cabeça de leão, porque ranchu você acha um monte de coisa, né? Aqueles links dos vídeos do Goldfish Corner, do Lei, né? Tem trocentas informações, mas cabeça de leão não é muito fácil, às vezes, de achar. Então, eu tive que buscar um tempo para achar assim, peixes que caracterizassem bem o que é um cabeça de leão. E a forma de encontrar é aquela maneira como está escrita lá no glossário.
Então, se alguém quiser pesquisar um pouco a respeito de cabeça de leão, use as palavras-chave que estão lá no glossário. Bom, aí nós temos um vídeo que, por sinal, eu não escolhi ele à toa, porque está gravado em câmera lenta. Vocês observem que a movimentação dos peixes está bem devagarinho, e é exatamente para a gente ver esses detalhes. Esses peixes são cabeça de leão, na coloração cálico, mas observe que eles não têm a curvatura de ranchu. A linha de dorso deles é muito ligeiramente curvada, é quase reto, porque o padrão do cabeça de leão é praticamente de reto a ligeiramente curvado. É esse o padrão de cabeça de leão. Esses peixes são novinhos, né? E eles apresentam um bom desenvolvimento do EM, né? Do epitelioma, cobrindo toda a cabeça. O outro vídeo também vai trazer outros peixes com outros detalhes, mas é só para dar uma ideia. Quando a gente pensa em termos de cabeça de leão, é esse padrão. Linha de dorso quase retilínea, tendo inclusive padrão para a cabeça de leão com a linha de dorso retilínea, ou essa ligeira curvatura, como está aí. Não são peixes tão curtos quando comparados com o ranchu de linhagem chinesa e tailandesa, porque o ranchu japonês é um pouco mais longo do que os outros dois, que a curvatura nos outros dois é mais acentuada. Ok? Então, para ajudar a diferenciar o que é um cabeça de leão e o que é um ranchu, depois vocês deem uma olhada nesse vídeo. Observem esse peixe que está aí no meio da tela, ele é quase reto a linha de dorso dele. Inclusive, não tem aquele ângulo acentuado de cauda com o pedúnculo. Porque tem um ângulo nessa definição aqui. Eles não têm isso. Isso é cabeça de leão. Ô, Mauro. Não sei se clareou para vocês, se o Emerson ficou claro aí. Se ficou ok. Parabéns para você, viu, professor? Porque selecionar um material nessa qualidade com os peixes em câmera lenta foi sensacional. Não, isso aí foi um achado, cara. É isso, professor. Obrigado. Isso aí foi um achado. No próximo julgamento vai ser melhor. É uma maravilha. Porque ajuda a clarear um pouco para a gente, né? Sim. Vamos dar uma clicada no outro. Coisa linda. Sensacionais, hein? É louco. Aí nós temos de novo a linha de dorso quase reta e o epitelioma cobrindo toda a cabeça, que é o característico dos cabeças de leão. E nessa variedade aí, tanchou, né? Chapeuzinho vermelho. Nossa, muito bonitos esses. Eu passei um bom tempo buscando vídeos que fossem mais ilustrativos para a gente, né? Esses dois foram os que eu achei melhores, por isso que eu coloquei o link deles aí. E o detalhe nesse daí, como são tanchou, e o epitelioma ele é distribuído entre o alto, as laterais, né, e o funtão. Observe que o vermelhinho está só o equivalente à parte do epitelioma superior, que é o característico dos tanchouranda, né, que nem tem epitelioma praticamente lateral e nem funtão. Então, observe que a coloração aí, o nível de seleção para chegar nisso daí deve ter dado um bom trabalho para estar bem localizada a pigmentação vermelha. Muito legal esse vídeo. Achei muito interessante. Ô, Mauro, mas eu acredito que parte da dúvida do Emerson também não é só em relação à dúvida dele, é em relação à dúvida de outras pessoas, porque a pessoa tem um ranchu para poder inscrever. E aí pode ser que ela inscreva esse ranchu como cabeça de leão. Esse é um problema. Ou vice-versa. E aí Exato. eu acredito que nós vamos aplicar uma certa tolerância e a gente adapta, porque essa foi outra pergunta que o Ederson me fez também. Inclusive, ele não vai poder participar hoje, que ele estava chegando de viagem, mas o Ederson trouxe essa questão. Vai ter um julgamento diferente
para o Ranchu Side View, para o Top View, ou seja, para um chinês ou tailandês, e diferente de um julgamento de um Ranchu japonês. E aí ele pensou em fazer inscrições distintas para isso. E eu imaginei, dentro daquele critério de pontuação que nós trabalhamos, eu imaginei que dentro das características de cada um, se for um dorso encurvado, é chinês, gordinho e tudo mais, se for compridinho e com dorso com a curvatura mais próximo lá do pedúnculo, é japonês, e a gente pontuar em cima da qualidade do que a gente estiver vendo, e não queremos diferenciar entre esse ou aquele tipo para a gente simplificar o processo. Isso aí está tranquilo para vocês? Isso mesmo? Tranquilamente, acho que é por aí. Nós não temos, nesse momento, como fazer uma separação de 3 padrões de Ranchu, mas podemos separar o cabeça de leão, porque ele não é Ranchu. É nesse sentido a minha preocupação. O que acontece na realidade? Devido à falta de informação para a gente aqui no Brasil e em língua portuguesa, as pessoas misturam essas situações. Eu me lembro, lá no passado, já meio remoto, quando eu comecei a criar esses peixes, que eu ia a São Paulo, lá na feira, lá na Praça da Liberdade, nem se usava o termo cabeça de leão e muito menos ranchu. O termo que usava era um termo mais antigo, era ovo de leão. O peixe que não possuía nadadeira dorsal, a nomenclatura usada lá no passado era ovo. Podia ser um ovo mais arredondado ou um ovo mais alongado, mas era ovo. Então chamava de ovo de leão os ranchus, ou cabeça de leão. Motivo dessas confusões todas. Como o nosso propósito é exatamente construir uma cultura mais embasada em relação a isso, é o motivo de eu estar apresentando esses contextos. Da mesma forma que os orandas muitas vezes são chamados de cabeça de leão, em outras, oranda, porque a origem do oranda, ao que tudo indica, do que eu já li até hoje, do que eu já vi na literatura, foi exatamente o cruzamento de cabeça de leão com Ryukin, onde deu peixe com dorsal e o epitelioma do cabeça de leão. E a variabilidade de comprimento de corpo, mais longo ou mais curto, nos orandas. O que resulta, paralelamente, aqueles nossos velhos problemas e preocupações com bexiga natatória, por uma inadequação de conjugação gênica, de morfologia de corpo e morfologia de bexiga natatória, que é mais característico para esses peixes que sofrem um certo encurtamento e não terem, às vezes, uma adaptação legal. Então, essas terminologias, se a gente voltar 10 anos atrás, 20, vai ter essa variabilidade toda. Mas, no contexto nosso atual, é construir a terminologia que está dentro de um padrão internacional. Essa é a minha preocupação. Por isso, estar apresentando esse contexto. Eu acho que vai ter bastante gente confundindo o rancho com a cabeça de leão, porque é muito difícil para as pessoas que não estão muito treinadas elas conseguirem visualizar isso, né? Então, acho que vai ter bastante. O que eu acho que a gente pode fazer, e novamente eu sugiro, que não é japonês, né? Caso alguma pessoa, né, alguns dos inscritos, façam essa mescla entre cabeça de leão e ranchu, a gente dá um toque e dizer, olha, muda a categoria de raça. Pronto, para não ter a desclassificação. Então, acho que isso a gente pode fazer. Eu me proponho a fazer isso, inclusive, né, dentro das minhas limitações. Porque nós temos que separar que são 2 raças distintas. Tem as variantes, lógico, ranchu japonês, ranchu tailandês, ranchu chinês. Beleza. Mas ranchu é ranchu, cabeça de leão é cabeça de leão. Então, o importante é a gente já ir direcionando para que as pessoas comecem a se familiarizar com a terminologia. Eu acho que isso é importante, né? Para não ficar gerando distorções.
E como eu tenho consciência da dificuldade de obter informação nesse sentido, né, eu passei um bom tempo pesquisando o que fosse mais apropriado. Naqueles links para os vídeos, inclusive tem 2 links que são chineses, que eu custei para achar algo que fosse ilustrativo para aquela característica. Porque o que acontece? É muito comum as pessoas têm lá uns peixes dentro de uma determinada raça, nascem lá os filhotes, cresceram, tal. Aí a pessoa tenta encaixar aquele peixinho dentro de uma raça. Observe que nós já fizemos uma discussão já faz um tempo, em algum dessas nossas reuniões atrás, a respeito do tamaçabá. O fato de nascer liuquim, nascer de cauda simples, não significa que ele é um tamaçabá. Ele se assemelha a um tamaçabá, mas a origem do tamaçabá é outro cruzamento, é outra carga genética, para ser mais específico, né? Então, não dá simplesmente para encaixar um liuquim que nasceu de cauda simples como um tamaçabá. Inclusive porque o fato dele nascer de cauda simples, você pode pegar 2 peixes desse grupo, desses filhotes, e cruzar entre si, e eles darem filhotes de cauda dupla. O que não vai acontecer com o tamaçabá real. Não vai ter, não vai aparecer cauda dupla. Vai ser uma coisa assim, extremamente rara. Então, às vezes, as pessoas tentam encaixar aquilo que tem dentro de um determinado contexto. Óbvio que no momento atual que nós nos encontramos, em termos de raças, de registro, de acompanhamento ao longo de gerações, nós não vamos ter como resolver isso. Esse momento não está propício para isso. Isso vai ser a médio e longo prazo, como a gente vem conversando. Nós vamos ter que construir o plantel nacional. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Em função das dificuldades de importação, né? E você conseguir algo, porque muitas vezes o que vem lá de fora também vem uma miscelânea. Você não tem garantia que venha um peixe dentro de uma raça específica. Você recebe o peixe, o padrão está beleza, você cruza, dá-se aquele monte de treco que você fala, pô, e agora? O que eu faço? Né? Começar a selecionar. É esse que tem que fazer. É esse o procedimento. Então vamos lá, vamos olhar para mais uns links desses aqui que você. Isso, vamos olhar para o que é outra dificuldade do pessoal. O aquim. O aquim é o peixe praticamente selvagem que coloriu e que saiu de cauda dupla. É isso daí. Olha o comprimento dos peixes. Então, tem muita gente com fanteio de cauda curtinha, peixinho comprido, de linha de fanteio, porque o fanteio já é uma mescla. Então, ele dá filhotes mais variados possíveis, como é o atonai, né? O atonai seria um peixe quase isso, mas de cauda longa. Então, da filhotada que nasce, porque tem uma diversidade gênica muito grande, e aí o pessoal tenta encaixar dentro de uma coisa ou outra. Então, isso daí é o aquim. E o padrão, inclusive, típico japonês, são os vermelho e branco, o saraçá. Observa que é o formato do corpo selvagem, porém colorido, cauda dupla e curtinha. E cauda aberta. São muito bonitos também. Então, isso é o aquim de fato. Maravilha, hein? Muito lindos. Novamente, está aí, peixes alongados, a dorsal é baixinha, é típico de carpa, são detalhes, né? Não tem dorsal alta, característica dos outros, cauda dupla, aberta, mas curtinha. Uma coisa que eu estou observando ali nas caudas, e depois esse documento, esses links vão estar aqui na descrição do vídeo, então depois vocês baixem ele aí. Os problemas são os mesmos em todo lugar, né? Tem caudinha ali com o triângulozinho perfeitinho, tem cauda com um lado um pouco mais levantado, igualzinho acontece na casa da gente também, né? Tem cauda mais com dobra ali, ó. Inclusive, acho que é o que o cara está mostrando ali.
Exatamente. Nossa, mas esses aí parecem até um peixe-palhaço. Os japoneses, esses dois vídeos aí são japoneses, eles gostam do waki, o padrão para eles é o vermelho e branco. E com essa distribuição de cor, eles valorizam muito isso. A gente fica de queixo caído, né? Bom, espero que tenha clareado aí para esses peixes que são menos comuns para a gente em termos de padrão, né? Eu, olhando alguns vídeos também no YouTube, né, sobre o Joaquim, sobre Tamaçaba, aí apareceu um tal de Jiquim, né? Aí o Jiquim, eu prestei atenção, a cauda lá, né? Ela é totalmente separada, né? Ela não é como o Exatamente. Joaquim. O Joaquim ainda tem alguma coisa ligada, né? Mas o Jiquim é totalmente separado, né? E, assim, deu a entender que não pode exportar do Japão. Não sei se alguém tem alguma. Parece que é proibido exportar esse animal lá, de Kim. Na realidade, essa raça é uma das raças criada no Japão. Ele é praticamente um Joaquim, mas a cauda dupla é totalmente separada em cima e é exatamente essa posição que você colocou, né? E na realidade ela aqui no meio ela entra um pouquinho, ela forma um X. E essa é uma raça específica do Japão, mas ela existe fora do Japão também, né? Ela já existe fora do Japão, mas assim é um padrão típico japonês, construção japonesa. Nesse sentido, foi bom você falar isso, porque eu até mandei para o Mário também uma foto, né, de uma página do livro do Yoshiichi Matsui com o Herbert Axelrod, porque naquele quadro que você colocou, Minoru, tem algumas discrepâncias de informação das raças que são, de fato, originárias do Japão e raças que são originárias da China. Aquele livro que eu mandei para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu, né, das raças de peixe no Japão, ali ele aborda inicialmente raças que vieram da China e estavam sendo criadas no Japão, mas não são originárias do Japão. O Demequim, por exemplo, a origem é China, não é no Japão, né? Como cabeça de leão é China, não é Japão. O Ryukin é da China, não é do Japão. Ele foi aprimorado no Japão, como também aconteceu com o Urantiu. Mas a origem do Ryukin é chinês e não japonês. E esse nome, inclusive, se deve à origem da ilha chinesa que exportava para o Japão. Eu estou tentando lembrar o nome aqui, mas não está me vindo. Né? Então, eram peixes oriundos da ilha de Rio, não sei o que lá. Por isso que são chamados Rio Kim. Químbio da ilha de Rio, não sei das quantas. Que era de onde se exportava. Professor. Aí está a lista do Yoshiichi Matsui, mostrando o que veio do Japão e o que foi desenvolvido, né, construído na China. Não, do que veio da China e que foi construído no Japão. E essa imagem última aí de cauda, o número 5, que é do Jiquim. É característico do Jiquim. Aqui no livro está sendo apresentado como cauda de borboleta. E o butterfly, ou chou-chou em japonês, é um pouquinho diferente disso daí. Acho que tem problema também de tradução, que é outro problema, né? Você pegar literatura de um país estrangeiro e tentar adaptar e adequar para o contexto da gente. Então, muitas vezes, a tradução não sai o melhor possível, mas paciência. Só complementando, as ilhas, né, que era da onde vinha, né, os Ryukyus vinham da China e elas passavam pelas ilhas Ryukyu, por isso que o Ryukyu tem esse nome, né, que ficava entre a China e o Japão, para entrar no Japão. Então, os japoneses diziam que eram os peixes de Ryukyu
porque era justamente a passagem da China para o Japão, né? E por isso que eles têm esse nome. Só complementando. O jiquim, ele tem que ter também aquela distribuição de cores, né? Do vermelho nas nadadeiras, né? Inclusive gera Isso, aquela situação que a gente conversou, acho que uma vez, se não me engano, deles tentarem descolorir o peixe, né? Em alguns pontos, né? exatamente. Isso. Entendi. O padrão desejável, né, é um peixe de corpo totalmente branco em todas as nadadeiras vermelhas. Tanto é que Isso. eles desenvolveram técnica de despigmentar, de matar as células pigmentares, né, que apresentam a coloração vermelha, usam isso, inclusive com ácido. Eu tenho uma literatura, alguns artigos já no passado sobre isso, e que eu acho uma loucura, mas tudo bem. Mas da mesma forma que isso pode ser selecionado geneticamente, né? Porque eu já tive vários peixes nascerem todo branquinho, com todas as nadadeiras vermelhas. Não de linha de Kim, porque acho que de Kim não tem no Brasil. Pelo menos eu desconheço. Né? É uma raça bastante restrita ao Japão, mas não mais exclusiva no Japão. Dizem que é da- das raças mais valorizadas, né? Do ponto de vista financeiro mesmo, né? Sim, são bichos caros. Outra dúvida aqui, basicamente, então, a diferença do Atonai para o Akin é o comprimento da nadadeira caudal. Principalmente isso. Mas tem mais uma coisinha. O Atonai é cruzamento de Joaquim com Ryukin. Então, você tem uma diversidade de comprimento corporal. Não pode ser um fanteio que já está mais curto. Né? E não tem a necessidade de ser totalmente um Joaquim em termos de comprimento de corpo. Fica algo aí mais ou menos intermediário, mas de cauda longa. Professor Mauro, então, o jiquim, ele não existe em outras colorações a não ser essa de vermelho e branco? Não, não, tem diversas colorações. O que eles valorizam, o que eles buscam para o padrão japonês é o bichinho de corpo branco e nadadeiras vermelhas. Eu tenho alguns vídeos aí, eu posso procurar depois e mandar para o grupo. A gente vai encontrar de Kim com mancha vermelha no corpo, que nos cruzamentos que vai fazendo. A distribuição de pigmentação vermelha no corpo e nadadeira é meio aleatório. Né? O ideal é aquele que tenha só as nadadeiras vermelhas, por isso eles descolorem quando tem pigmentação no corpo. Só mais uma coisinha. Coisas de professor, né? Não é Gi, é de Kim. Creio eu que essas dúvidas com essas raças mais específicas é meio difícil de aparecer, né? Uhum, E a grande maioria das pessoas, esse tipo de peixe não está espalhado por aí desse jeito. exato. Entremeando assuntos antes da gente ir em outros exemplos daquele documento que você enviou, eu acho que uma coisa bacana da gente comentar com todo mundo foi aquela questão da gente manter. Essa foi uma dúvida que chegou para a gente duas vezes esses dias aí para trás, sobre peixes que já participaram de outra exposição e que foram premiados, se eles poderiam participar novamente. E aí eu bati um papo com o Mauro e a gente achou por bem que seria a gente manter também em exposições virtuais o mesmo critério que nós combinamos para as exposições físicas. Então, um peixe, se ele foi premiado na categoria Tossai, ele pode participar de uma próxima exposição na categoria Nissai. Se ele for premiado novamente, ele pode participar numa próxima como Oiá. Agora, uma vez que ele foi premiado na categoria Oiá, ele não pode estar competindo novamente, seja numa exposição presencial ou numa exposição virtual. Aí chegou a seguinte dúvida, mas qual a razão disso? E a razão é que a gente quer estimular uma evolução e uma avaliação de peixes de qualidade superior quando comparados com contemporâneos, né?
em termos qualitativos, porque senão os peixes, à medida que eles vão envelhecendo e vão ficando maiores, eles vão ficando mais lindos ainda, e aí a gente estaríamos sempre premiando os mesmos peixes sem haver uma evolução. E se formos eficazes em conseguir difundir um pouco mais as questões raciais, isso pode ser também favorável para poder ajudar as pessoas até na escolha futura de peixes, né? Exatamente. Lógico, eu tenho que aprender muito, né, com relação a essa questão das raças, eu quero fazer isso, né, porque... E a questão, justamente, eu acho que o objetivo é, como já foi falado, né, a cada exposição, a cada julgamento, que se evolua dentro de um padrão. Logicamente que dentro dessa próxima exposição que vai ter, uma virtual, vai servir de parâmetro para as pessoas irem buscando em cima daqueles que forem vencendo. Então, aí vai se construindo um padrão, né? Vamos dizer assim, eu não digo nacional, mas é porque eu fico olhando a questão assim, a pessoa fala o padrão japonês, o padrão chinês, americano, entendeu? E eu acho que a gente tem que não criar um brasileiro, porque vai dar uma salada mista danada, mas seguir numa direção, entendeu? Dessa questão da seleção. Até porque, como eu falei, eu pretendo agora, nesse próximo primavera já, adquirir alguma coisa para começar a trabalhar numa direção de uma seleção, né? E, se Deus quiser, nas próximas exposições eu quero participar. Maravilha, mas isso que você está colocando, a gente já... Isso aí já é uma definição nossa de modo de operação já há algum tempo, sabe, Marcos? Que é o seguinte, quando a gente começou a ver assim, poxa, mas a gente vai adotar o padrão chinês, é o padrão japonês, qual o padrão? E o que a gente, dada a pouca variabilidade, o que existe de diversidade no Brasil, o que a gente optou foi por respeitar a origem, o que estiver sendo desenvolvido e o que as pessoas estiverem a fim de desenvolverem, seja numa linha ou em outra, fazer isso de uma forma que encaixe no padrão que está sendo escolhido. Então, sem reinventar a roda, e o que o Mauro comentou anteriormente também, sobre a questão da língua, se aplica a mesma coisa em relação aos padrões, é onde a gente está, onde estamos nos orientando, é pelo que já está determinado e aceito internacionalmente. Os outros dois, então, são os dos Fênix. Fênix, isso. Esses vídeos aí de Fênix é porque nós não temos isso por aqui, é algo pouco conhecido, né? E no quadro lá que foi apresentado no edital, tem um desenho estilizado de Fênix com a cauda totalmente caída, o corpo na horizontal e a cauda para baixo. E o padrão é esse mais alongado. É isso daí. Que está lá é esse aqui, né? E aí por isso que o Mauro está trazendo esse exemplo, porque esse desenho aqui ele ficou muito diferente do que é o O peixe real. Aí. na realidade. Observa que está um peixe que é um ovinho com a cauda caída. E o fênix ele é alongado, o corpo dele é característico, bem típico de bolha, semelhante ao bolha, e a cauda estirada, a cauda longa, é fato, né? Mas numa linha quase horizontal com a linha de dorso. É praticamente um atonais sem dorsal, não é isso? Isso, exatamente isso. Mas é um atonai de cauda bem longa, bem mais longa. Que maravilha esses peixes, hein, Mauro? Eu fico imaginando que a hora que você viu esse ceibum aí, você deve ter ficado... Não, Não! o curioso é que os vídeos que eu achei de Fênix são exatamente ceibum, né? E eu estou construindo, como eu já falei para vocês. Eu espero que nessa temporada agora eu já tire os bichinhos assim, com a linha de dorso perfeitinha. Essa é a minha expectativa com os meus ceibuns. Sensacionais. E eu estava de molecagem dizendo das desovas que teve,
Se tudo der certo, teremos bolha também. Essa é a minha expectativa, de bolha sem boom. Bolha sem boom? Mas a expectativa, toda a torcida. Espero que aconteça, porque os cruzamentos foram direcionados para isso. Que beleza. Merece uma festa, se sair. Tem que fazer uma festa, tem que fazer um encontro presencial. Um outro questionamento também que me foi enviado foi: posso fazer 6 inscrições ao invés de 3? 3 em meu nome e 3 em nome da minha esposa? Vou aproveitar e vou colocar em pauta. Então, na minha opinião, né, eu imagino que seria até uma forma da gente trazer mais pessoas, né? Primeiro, assim, despertar o interesse, né? Desperta o interesse, aí daqui a pouco a pessoa vira aparista, sabe? Talvez ele esteja, assim, desejando criar o interesse na mulher, para a mulher parar de encher o saco, vai encher o saco só dos cachorros, vai encher o saco só da minha criação de cachorro, mas vem ajudar na criação do peixe. Opa, ganhei alguma coisa, né? Ganhei alguma coisa na criação de peixe. Pô, o marido fez e saiu alguma coisa aqui. Então, de repente, você está até estimulando, né? Lembra, né, que a gente falava assim, ó, primeiro despertar o interesse, né? Aí daqui a pouco o cara está do nosso lado, o cara ou a cara, né? Está do nosso lado, né? Está do nosso lado, assim, no que eu digo assim, está no mesmo time, querendo ser criador, querendo ser selecionador, ou até mesmo só um hobbyista, né? Querendo criar o peixe porque ele é bonito, está lá no aquário, é um quadro vivo, né? O aquário é um quadro vivo que você põe na sala, né? Então você está enfeitando o seu ambiente, você está trazendo a natureza para dentro da sua casa, né? E com cores variadas, cores bonitas, e aquilo se move, né? Um quadro que está lá se mexendo, um quadro vivo. Eu acho que seria interessante, sim, aceitar inscrições de mais membros da família, né? De uma mesma família, embora você saiba que seja apenas uma criação, né? Mas assim, mais gente participando, né? Mais pessoas participando, e que aí criaria mais adeptos ao hobby. Eu tenho uma visão diferente do Minoru. O que você julga é a criação, não é o indivíduo, é o conjunto. Então, se for o caso, eu vou colocar minha sogra. A minha sogra para pegar o pior peixe e dar para ela não ganhar. Ao contrário, né? Vou dar o pior para ela. Ser desclassificada no início. Eu entendo que eu tenho uma visão um pouco diferente, talvez, de alguns colegas. O grupo é um grupo de amigos. Não é a competição. O que é interessante nesse tipo de evento é mostrar o trabalho da criação. Ele não é individual, ele é um conjunto de pessoas que na criação se dedicam. Então, tem um rapaz que trabalha em casa, o Genival, então eu vou escrever? Não, a gente trabalha junto. O que se julga, porque eu acho que tem que se é que julgar, eu não gosto muito dessa parte, mas se julga é o ambiente, é o criatório, e não o indivíduo. Eu acho que, nessa perspectiva, se tiver que fazer, aumenta o número de peixes, aumenta de 3, coloca 6. Mas 6 no criatório, não no individual. Fica estranho. Eu acho muito estranho. Eu sou contra. Eu acho que é importante, o que se julga é o criatório, é um ambiente que foi propício àquele surgimento daqueles animais. Eu penso assim, né, para o futuro, talvez assim a gente identificaria criador, né, fulano de tal. Expositor é o cara que estaria expondo o peixe lá para ser julgado, né? Eu penso assim mais para frente, porque hoje, né, os peixes que eu vou expor ou é do origem do Sakai, ou é do origem do Fuji, ou é de loja, né? Mas isso de loja vai ter um ou outro só, né? Porque andei visitando lojas, né? Mas assim, vai ser de um desses dois, né? Eu ainda não tenho algo que tenha o meu dedo, né? Porque aquilo que eu fiz, o meu dedo de seleção, ainda não tá no nível de participar de uma
de um torneio, de uma competição ou de uma exposição, né? Então, eu vejo dessa forma. Para futuro, a gente pega lá, coloca assim, ó, identifique o criador e você é o expositor. Ah, se você é o criador, expositor, ótimo. É porque se nós temos que puxar essa turma do aquarismo, né? O cara que comprou o peixe para enfeitar a sua sala, o seu aquário, porque esse pessoal que movimenta, né? Esse pessoal que, assim, que faz dar o giro na cadeia do peixe ornamental. Então, nós temos que enxergar lá o consumidor do nosso trabalho de seleção, vamos dizer assim. Nós temos que enxergar lá na ponta. E lá na ponta, você sabe que tem muito de guerra de ego. E aí nós temos que trazer esse pessoal, sabe? A gente não pode... Acho que nesse momento que a gente está começando, e até para o futuro, a gente não pode dividir. Eu acho que a gente tem que somar. Depois de somar, vamos aprender a multiplicar. Eu imagino dessa forma, né? Entendo o Minoro. Acho que é interessado de ampliar o hobby. Eu vejo uma perspectiva de ampliar o hobby visando trazer mais colegas, aumentar o meu conjunto de amigos. Eu não estou preocupado, pelo da minha parte, não estou preocupado em comércio nenhum. Desculpa, eu não estou preocupado com essa parte. Ô José, mas aí agora você falou a mesma coisa que o Minoro, porque você está querendo trazer mais colegas e o Minoro está trazendo a esposa, porque essa oportunidade é uma oportunidade ímpar. Eu estou querendo trazer a sogra, companheiro. Você vê que o esforço que eu estou fazendo. Pois é, ué. Fácil ou não? Mas mais uma situação. Então, aumente o número de peixes. Qual o problema? Qual o problema? Eu vejo uma situação estranha, no mínimo. O que a gente julga é o ambiente, novamente. É o criatório que a gente julga, não são as pessoas. Ele não é individual. E o Minoro falou assim, mas eu comprei um peixe do Sakai. Ótimo. Ele está comigo há 3 meses. Ótimo. Ele está comigo há 1 ano. Ele não é mais Sakai. Ele é seu. Ele surgiu lá, mas ele só está aí naquela condição, naquele ambiente, aquele bem-estar animal, graças a você, e não a ele. Porque se você colocasse aquele animal em situação inadequada, ele não ficaria tão bonito. Ele não teria aquela exuberância que você gostaria de apresentar. Então, essa parte assim, não é da minha linha. Eu comprei alguns peixes da Cobase. Então, a linhagem que eu estou trabalhando é da Cobase. Mas eu já tenho a 3ª geração. Não existe mais. É um ambiente que eu gerei, que propiciou eu ter um peixe que tenha uma qualidade do bem-estar, que tenha as condições da raça. Então, ele é seu. Eu não julgo. Eu acho que quem ajudou, a gente está melhorando sempre. Então, eu não vejo essa condição. Eu acho que é seu peixe, na minha perspectiva. E eu julgo mais, eu acho já seria interessante julgar o criatório. E se há necessidade de aumentar o número de participantes, aumente o número de peixes, ao invés de 3, 6. Porque o grande problema vai ter um aumento, né? E assim evita de eu colocar sogra. Por favor, não force eu colocar sogra. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, por que não ampliar? Tem consequência, sim, sabe? A questão que a gente não sabe é qual o volume de peixes, porque para ver se a gente dá conta da tarefa. Porque a proposta nossa, como estamos numa etapa de formação e de maturar o processo de julgamento, a proposta é que todo mundo que participe do julgamento vai julgar todos os peixes. Então, se a gente tiver um número grande de peixes,
eu não sei como que a gente vai conseguir organizar para sair lá do outro lado. Então, quando a gente pensou em 3 peixes por criador, foi para poder a pessoa escolher lá seus 3 melhores peixes e já fazer uma peneira mais, mais refinada para a gente não julgar qualquer um peixe mediano, e sim peixes de qualidade um pouco superior. Agora, eu queria retornar um pouquinho lá na questão que você e o Minoru trouxeram, que eu achei muito legal que vocês trouxeram, porque entendi plenamente o que o Minoru está querendo dizer, que ampliar o número de pessoas interessadas, independente se está dentro da mesma casa ou não, apesar de parecer que é a mesma coisa. Por exemplo, eu sei disso porque aqui em casa tem uns peixes que minha mulher é que trata, minha mulher é que cuida, ela que separa os casais, ela é que olha para os peixes. Aquilo ali é diferente, está no mesmo criatório, mas é outra linha e tudo mais. Então, mas acho que vocês colocaram coisas que integram. Acho que nós não temos que colocar regra nenhuma nesse sentido. Se quiserem fazer 2 inscrições de 3 pessoas, a gente mantém a regra aí de 3 para cada um, e pode ser que tenham peixes diferentes. Assim como ótimo também a gente trazer o nosso bate-papo, né, José? Depois, na nossa última reunião, o José havia comentado sobre a possibilidade de julgarmos também os peixes sem uma caracterização racial definida. E nós 2 fizemos um bate-papo na semana passada. O José fez um documento, uma proposta de critério de avaliação desses peixes com relação à saúde, com relação à apresentação, vigor, cor, a beleza, e que retrata um pouco de como o peixe está sendo criado. E a intenção do José com essa proposta é valorizar o trabalho de quem cuide de qualquer peixe, no grau que esteja, mas no sentido de trazer essa pessoa, não valorizar o trabalho que a pessoa faz. E aí nós combinamos o seguinte, que a gente não criaria dentro das raças ali no edital de inscrição uma raça SRD, e a gente não criaria isso aí porque estaríamos fazendo um contraponto em relação aos objetivos principais, mas que no processo de julgamento, os peixes que a gente visse que estão descaracterizados racialmente, a gente separaria esses peixes, depois a gente manda eles para o José, e ele, com os critérios de beleza, ao invés da gente responder para essas pessoas peixe desclassificado, essas pessoas receberiam peixe não pontuado com relação a raças, mas com os comentários lá do José em relação à beleza, vigor, apresentação e etc. E aí a gente combinou dessa forma, nós conseguimos visualizar uma forma de integrar as propostas ao invés delas colidirem e delas serem excludentes. Então, esse foi o ponto que a gente chegou da fala. Eu achei ótimo isso daí, porque essa palavra desclassificado, ela é muito pesada, sabe? Ela é muito pesada para quem está do outro lado. Então, ótimo, né, que encontrou uma saída, né, para a gente amenizar o efeito, né, que tem essa palavra desclassificado, né? Não está no padrão, né? Não está no padrão do que diz a raça, mas ótimo que ele se encaixa num padrão de beleza. Ótimo que ele está com a vivacidade muito boa, né? Caracterizando que o criador é uma pessoa muito caprichosa, né? Uhum. Muito capaz de criar um peixe, né? Muito capaz de criar um peixe. Isso é ótimo. Mário, essa proposta veio junto com o Emerson. Então, o Emerson e eu, nós trabalhamos juntos, né? Então, são os dois que teremos esse trabalho. Eu espero que o Emerson aceite também. Tá? Será um prazer. Tá? Agora, a minha sogra pode desclassificar mesmo. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem nenhum problema. Por favor.
Ai, ai, ai. Quem fez 90% do serviço foi o José. Eu só dei um pitaco depois do relatório pronto. E com certeza, José, pode mandar para cá que eu ajudo a julgar com o maior prazer. Eu estou achando super interessante tudo isso que a gente está discutindo, porque acaba que a gente está conseguindo criar um formato includente, né? Porque eu acho que é importante isso que o Minoro colocou, já são poucas pessoas que criam. Nós precisamos ter formas, o que o José trouxe também, né? Nós precisamos ter formas de somar e multiplicar, e não subtrair e dividir, né? Então, excelentes as propostas, e aí a gente está conseguindo sair com um modelo que tem com certeza vão ter pontos de melhoria, mas já é um primeiro rascunho, um protótipo que já dá para a gente poder avaliar o funcionamento. Mas só para corroborar aí com o pessoal, eu acho super válido a gente avaliar também, não desclassificar os peixes. Eu sei que pode não parecer legal de quem quer focar mais só nas variedades, nas raças, enfim, em outros julgamentos, provavelmente eles seriam realmente desclassificados, mas não é a nossa intenção, a gente quer trazer, né, o pessoal para o mundo dos quinhos. E outra, né, eu não sei vocês, mas eu tenho até hoje peixe pet que é quinho totalmente fora de padrão, e continuam aqui. Então, o peixe bonito, vistoso, ele sempre vai ter o seu lugar. Eu só queria comentar o seguinte, daqueles itens que a gente pegou lá do livro e elencou como formas, né, de julgamento, né, como características para julgamento, como itens para julgamento, nesse caso aí, né, de julgar, digamos, o SRD, mas assim, pela vivacidade que vai ter o peixe, pela boniteza que vai ter o peixe, né, digamos assim, mesmo que ele esteja fora de algum padrão racial, vai cair, acho que no item 5, se eu não me engano, daqueles itens que a gente julgava lá. Um julgava nadadeira, outro julgava não sei o quê, né, tal. Aí o último item era justamente o nado do peixe, a performance do peixe dentro de um aquário, né? Então, que a gente era o último item, né, que a gente observava. Então, naturalmente, ele está incluso numa forma de avaliação, né? Estaria incluso. Sim, foi por isso que assim, o que a gente imaginou dentro daqueles critérios de pontuação que nós utilizamos naqueles treinamentos, ele não receberia aquela classificação. O que você está querendo dizer é que a parte da apresentação está considerada também no modelo que a gente usou, né? Bom demais. Acrescentando um pouco sobre o que o José comentou ali, que a ideia, como somos um grupo de amigos, a ideia não é uma competição em si, mas eu acho importante a gente, do ponto de vista salutar, a gente buscar, sim, valorizar a questão dos aspectos raciais, porque isso pode nos ajudar, isso também nós conversamos no sábado passado. Se há 200 anos atrás não tivesse gente preocupada em encaixar nos padrões raciais, às vezes não tivéssemos hoje os ranchus, os riuquins, os demequins. Então, apesar do objetivo em si não ser a competição em si, mas a gente aproveitar essa oportunidade, sim, para a gente desenvolver os olhares com critérios. E isso, se a gente conseguir evoluir isso de uma forma de uso maior, isso pode ter uma importância muito grande em termos do futuro das raças e do futuro da qualidade dos peixes que tenham por aí. Então, por isso que eu acho que e eu estou achando que a gente está num modelo muito bacana,
por ser um modelo co-construído a várias mãos, e a gente está buscando um modelo que a gente consiga integrar, mas sem perder a essência, né? Daquele documento ali que o Mauro colocou alguns links, faltou a gente olhar para esse aqui, ó. É mais um vídeo do Fênix. São dois peixes, para mim, maravilhosos. E tem um detalhe aí a mais, motivo de eu ter colocado esse vídeo. Vocês percebem que um tem uma coloração, um tom mais amarelado e o outro é mais azulado? Uhum. Esse tom mais amarelado é característico dos machos, no ceibum. As fêmeas ficam azulzinhas, não tem esse tom. Eu suspeito que isso possa ser uma expressão em função de hormônio. Isso me chamou a atenção quando eu vi o vídeo. E mais um detalhe nisso daí, todas as nadadeiras são longas. Nossa, que interessante, muito bonito. É. E é um peixe muito melhor visto, assim, eu acho que é uma raça para ser vista de cima. Isso, é vista dorsal. Mas esse vídeo que fez esse barulho ali, e o vídeo que entrou, era justamente porque eu tinha baixado aqui do meu celular esse vídeo aqui, ó, que é do peixe que veio aí da sua casa, irmão. Aqui, ó. Ele é exatamente aqueles peixes ali. É só você passar o barbeador na dorsal. É só passar o barbeador na dorsal, exatamente. Exatamente. Ele é exatamente o bicho, olha lá. Embora ele apresente um pouquinho de Wen, né? Não sei se fica visível para o pessoal. A minha suspeita é que esses ceibus que eu tenho, que eu adquiri num passado remoto, lá na década de 90, tenham tido a sua origem em linhas de fênix. Porque, como eu já comentei, vira e mexe nascem alguns filhotes com dorsal fragmentada, parte do dorsal na porção anterior ou na porção posterior, e já tenho alguns 2 ou 3 exemplares que quase totalmente sem dorsal. Por isso que eu falei que em breve teremos. E eles têm uma cauda que é mais comprida do que o próprio corpo. Eu acho maravilhosos. Eu sou apaixonado pelos ceibuns. São os peixes que mais me encantaram ao longo desse tempo que eu mexo com eles. Não é, em termos de coloração, os mais raros, mas é o que mais me chama a atenção. Gosto demais de ceibum. Pois é, e eu filmei esses peixes aqui esses dias, justamente pensando na questão da exposição, porque tanto esse ceibum quanto esse riuquim são peixes que já foram premiados aí nas nossas exposições patrasmente, então eles não vão participar. Justamente porque uma das pessoas que me perguntou esses dias era sobre essa questão, era isso aí. Então, agora, eles não vão participar da exposição, mas eles vão participar da estação de acasalamento que está se iniciando e sendo preparada nesse momento, né? O meu objetivo com esses peixes aí é voltar esses machos nas filhas. No caso desse último peixe que a gente estava olhando, porque ele é um ceibum estável, esse peixe já tem mais de 3 anos, e voltar ele nas filhas por causa de formato e cor, o uriuquim por causa de formato e também por causa da cor, que é um vermelho mais intenso. Então, e também tem mais um demequim black, totalmente black. Então, vão ter 3 machos aí que eu estou planejando voltar nas filhas para a fixação dessas características. Bom, com relação àqueles fênix ali, né? Só um comentário assim, porque eu tenho uma experiência melhor, como dizer assim, com o guppy, né? Aí, no caso, aquela questão da diferenciação de cor,
Eu imaginei que, de repente, não seria justamente, exemplo do Guppy, uma característica ligada ao sexo, no caso, né? O cromossomo Y, no caso. Que aí já é uma coisa que eu tenho que estudar um pouco com relação aos símbios, né? Por isso que me veio na cabeça na hora que ele falou a respeito da diferenciação ali, da coloração do macho e da fêmea. Eu não sei se ocorre isso aí também no símbio, né? De repente pode ter ocorrido uma mutação ali no cromossomo Y, talvez. Não sei. É exemplo do Guppy, eu estou tomando esse exemplo. Né? Seria mais esse comentário. Assim. Seria um caso a investigar. O que eu constatei ao longo desse tempo, eu não vi até hoje nenhuma fêmea que apresentasse, no caso da linha de Seibum, né, essa coloração mais amarelada. Tem machos que não apresentam, mas tem machos que apresentam principalmente na região do opérculo, o opérculo fica amarelado. Mas eu nunca vi uma fêmea assim. Então, eu acho que pode ter alguma expressão de cor relacionado ao hormônio masculino, que faz expressar essa pigmentação. Isso é minha suspeita. Né? Eu nunca achei nada na literatura, mas como eu nunca vi fêmea nenhuma assim, e já vi machos sem isso, né? Pode ser uma maior ou menor expressão aí hormonal masculina, é minha suspeita. Porque, além desse amarelado, esse tom do azul amarelado, né? Você tem uma outra característica que são manchas de chocolate, que são linhas a origem do Seibum e do chocolate, o Chaquim, né? Ao que tudo indica, eles vieram dos Demequim lá no passado, e dos Demequim pretos, são mutantes deles, e que foram cruzados com outras raças para gerar essa diversidade de coloração nas outras raças. Então, eu suspeito que possa haver alguma correlação, mas não tenho nada também de concreto. Eu só chamei atenção porque é um detalhe naquele casal específico. Ok? Não sei se ajuda ou se complica. Gerou o desejo de investigar. Ok, ok. Aí. Vamos trabalhar. A Rosana aí é da área aí, ó. Não, mas aí em King já é outro esquema, né? Precisa estudar mais a fundo. Mas, Mário, só uma curiosidade, eu queria saber se o Rio Kim ali do vídeo é o Gente Boa. É o Gente Boa. É o Gente Boa, não, e o Gente Boa tem... Nós temos um tempinho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, tem algumas gerações, tem umas 4 ou 5, uns 4 ou 5 lotes de filhos dele, sabe? E eu estou justamente separando para assim, para ver como aproveitar melhor essa estação de reprodução que vai começar agora, porque qual foi o cruzamento que foi feito? O cruzamento foi o Gente Boa com fêmea Demequim albina, que era porque era o que eu tinha, era Demequim, mas assim, eu não peguei as de maior protusão ocular, não, peguei fêmeas com os olhos um pouco menores. Então, qual é a expectativa agora? A expectativa é essa aqui. Ó. Aqui é um lote de filhos dele, do Rio Kim, lá do vermelho. Aqui eu tentei escolher os que tinham mancha vermelho e branco igual ele. Porém, descartei 2 aqui, que esse branquinho aqui, por ter a nadadeira soldada na parte central, e esse outro branquinho pela mesma razão. Eu descartei os 2 brancos, quer dizer, descartei não, né? Coloquei em lotes, em segundo plano, esses aí. E aí os demais foram para um tanque agora, para poder já ir ficando com o pai lá. E aí a ideia é uma concentração dos genes da corcunda, que ele é um peixe muito bem caracterizado. E então vão ter 2 tipos de cruzamento a partir desse lote junto com o pai. Vai ter lote com o pai voltando em cima da filha que estiver ovulando aí no dia, para buscar a característica da corcunda, e vão ter cruzamentos entre irmãos com irmãs para fazer
Ryukin albino. Então, esse aqui é o plano de cruzamento aí para frente. Nossa, Ryukin albino vai ser maravilhoso. Eu já estou na fila, né? Faz tempo, né? Você já entrou na Albino, fila, você já saiu da fila. Albino, Seibum e Black. E eu estou na fila do Dr. Saquinho do professor Mauro. Aí esse é mais difícil, eu acho, hein, José? Eu tô sendo mais pé no chão. O Tossaquinho é mais difícil. Eu sei, mas eu não desisto. Eu acho lindo demais. Nossa. É meu sonho de consumo. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês foi a questão que eu coloquei lá no grupo. Que coisa impressionante o negócio do peixe lá com o sal, hein? Aquilo pode ter sido uma coincidência só, mas que coisa impressionante. O peixe está lá nadando. Depois de 3 semanas ancorado no fundo, eu achava assim, esse não levanta mais. É uma nova perspectiva e muito interessante. Muito positiva. Muito bom por ter compartilhado. Agora, será que foi o sal ou será que é porque eu coloquei num tanque com a turma nova que são todos filhos dele, sabe? Tem uns 15 peixinhos lá. E uma coisa que me chamou a atenção foi eu acredito que no peixe não tenha nenhuma relação de identificar se é pai ou filho, não, mas os peixes novos deram uma animada nele, porque nadando em volta e tal, e um outro clima, porque ele estava lá num tanque de peixe adulto, ele estava deitado lá no cantão, lá, 3 semanas deitado no fundo, eu não sabia nem se ele estava alimentando. E agora já tem 2 dias que está ali, está lá nadando, para cima e para baixo o tempo inteiro, comendo normalmente. Rosana, que é mais pesquisadora nesse sentido, aí vai lá. Não, é que agora que caiu a ficha, né? Eu ia falar assim, não teve como observar as fezes, né? Se tinha alguma coisa estranha, porque num tanque com um monte de peixe não tem condição. Não. Mas, sim, peixe também tem depressão. Sim. Talvez seja o caso. Né? Aí, como mudou de ambiente, né? Com peixes mais jovens, mais vigorosos, sei lá, com mais movimento, talvez... hipótese, né? Mas pode ter, como que eu falei, pode ter sido sal também, ele podia estar com alguma infecção interna e não manifesta sintoma externamente, e o sal pode ter dado um jeito. Pois Embora seja muito rápido, né? Foi de um dia para o outro que ele começou a nadar. De um dia para o outro que ele começou a nadar, depois de 3 semanas deitado no fundo. Então, provavelmente não deve ter sido uma doença interna, eu acho que não, porque precisaria de mais tempo, acho, para fazer a recuperação. Então, fica aí algumas hipóteses, realmente. Não, eu só queria perguntar, até que tu me deu com essa a história do peixe aí de 3 semanas, eu tive uma vez, ficou uns 10 dias, eu tive um problema na época que eu tinha carpa ainda. E mesma situação, peixe parado, não comia, fiz banho de sal, tratei com antibiótico, olha, fiz de tudo. Eu me lembro que na última tentativa de alguma coisa, além do antibiótico que eu tinha posto, eu coloquei a tal da folha de amendoeira. E aí, simplesmente de um dia para o outro, eu não acredito nisso, mas eu não sei porquê, o que aconteceu, o peixe começou a dar sinal de recuperação. E aí, depois de uns 2 ou 3 dias, ele voltou ao normal, e essa carpa vive até hoje. Depois eu me desfiz, e ela foi para uma pessoa que tem lago. Alguém tem alguma realmente comprovação? Eu já ouvi falar sobre o pessoal dos betas para estimular a fertilização para os peixes,
eu já ouvi dos poderes bactericidas, mas assim, eu nunca tive acesso a nenhuma uma comprovação técnica assim do que a folha de amendoeira traz de eficaz no trato dos peixes. Mas você vai encontrar isso aí. Você já tem trabalhos publicados, tem os taninos lá que eles têm efeito bactericida, eles têm uma série de questões já comprovadas. Agora, em relação à questão dos químbios aí, né? Assim como o meu exemplo aí do tratamento com sal, pode ter um choque aí no tratamento que faça toda a diferença e que liga um outro mecanismo aí que tira o peixe da depressão que a Rosana estava comentando aí e tal. Eu acho que o objetivo principal de compartilhar isso aqui nesse grupo é para a gente poder ir experimentando outros formatos e repetindo as coisas para a gente poder ver assim, se a gente consegue tirar algumas conclusões com o passar do tempo, né, com esses compartilhamentos. É que eu lembrei que, como o Minor gosta sempre de dizer, né, Carassius auratus. Eu tenho seguido duas veterinárias, né, especialistas em peixe. Só a colega daqui do Brasil que eu não encontrei o perfil dela no Instagram, né, para a gente poder interagir, né, a Renata, né. Mas, assim, tem duas veterinárias lá dos Estados Unidos, né, que eu sigo. Uma eu sigo o perfil no Instagram e outra eu assisto os vídeos dela no YouTube. E ela me mostrou alguma coisa sobre flutuabilidade negativa, né? Essa do YouTube. E ela mostrou ali o peixe com os mesmos sinais, né? Com os mesmos sinais que o teu peixe estava apresentando. Então, estava moado, quietinho no canto, só se mexia se estimulado, né? E aí ela bateu a radiografia, não sei o que, tal, olhou a bexiga natatória e colocou como flutuabilidade negativa, e as causas seriam X, Y, Z, e resolveu fazer o seguinte tratamento. Ela fez uma TPA, né? Ela fez TPA do aquário, onde esse animal estava, e adicionou sal, né? Ela fez só isso. E, segundo ela, o cloro, né, os íons cloreto, né, que estimulariam o animal a ter algo assim, a começar a se movimentar. Então, melhoraria o ambiente, porque você estaria tirando amônia, nitrito, nitrato, né, através da TPA, e através dos íons cloreto você inibiria o restante de amônia e nitrato, nitrito que tivesse na água, e fazendo que, com isso, a bexiga natatória passasse a ter uma condição melhor de funcionamento, né? Então, essa foi a explicação que ela colocou lá no vídeo do YouTube, né? E no Instagram, aí eu comecei a olhar outra veterinária, ela tem um caso mais ou menos semelhante também. Então, o tratamento assim foi até quase que copiado, né? No meu modo de enxergar, assim, parece que os tratamentos foram copiados, né? Parece que uma colega copiou a outra. Mas aí depois eu comecei a olhar, lá nos Estados Unidos eles têm uma associação de especialistas, né, em, em, em animal aquático, médicos veterinários especialistas em animais aquáticos. Eu falei, poxa, aí tá fácil, né? Você tem o colega ali para discutir caso, né? Tem o colega ali do lado, você vai discutir casos, vai discutir tratamentos, experiências, né? Discutir sinal, né? Sinais clínicos de peixe, né? Quais sinais clínicos, qual o exame clínico que eu vou fazer para estipular um tratamento, né? Para chegar num diagnóstico e estipular um tratamento. Eu falei, poxa, aí é fácil. Aí é diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Nós temos poucos, né? Poucos especialistas. Assim, pelo que eu tenho visto, né? Tanto nos Estados Unidos
quanto aqui no Brasil e quanto lá no Sudoeste Asiático, o pessoal recorre muito ao sal. E a única diferença que eu tenho visto agora é que os asiáticos lá, o pessoal do Sudoeste Asiático, está acrescentando glicose ao sal. Estão utilizando alguma coisa assim, tipo glucossal, parece que é o nome do produto que eles estão utilizando, tanto para flutuabilidade positiva quanto para flutuabilidade negativa. E aí Praticamente um soro caseiro, né? É praticamente um soro caseiro, exatamente. Parece que reidrata o bicho lá e ele sai da tristeza. Ele dá um show tristeza, show depressão e vai nadar. Né? Parece que é algo semelhante a isso. Né? Só isso que eu queria comentar. Mário, quando você mostrou aquele vídeo, eu fiquei com um interesse de falar um pouco da minha experiência, mas o meu problema é que eu não tenho corretamente verificado qual é o produto que faz com que o peixe se recupere. Mas eu posso até fazer um vídeo e depois mandar para vocês. Eu tenho 4 aquários, em que eu, uma vez identificado que o peixe tem problema de flutabilidade, coloco no aquário com folha de amendoeira, 95% volta. Em 2 dias ele está nadando normalmente. Eu fiz experiências, tenho aqui em casa que eu fiz com a sal, não tive bons resultados. O sal, para mim, não deu bom resultado. O que deu bom resultado foi a folha de amendoeira. A folha de amendoeira também, dependendo da gravidade e da doença do peixe, eu tenho, às vezes, também com assim, peixe no chão, não como o seu peixe estava no chão, mas ele não tinha, estava equilibrado. Em casa, teve 2 casos que o peixe estava de lado, permaneceu de lado durante 3 dias. Eu passei para um aquário com folha de amendoeira e recuperaram. A minha dificuldade é que eu não sei qual o problema que o peixe tinha. Então, a folha de amendoeira, sal, nós estamos usando para tratamento de forma geral, não muito específico. Né? Então, a grande dificuldade é como fazer a relação causa-efeito. No meu caso, os melhores resultados são com folha de amendoeira, não são com sal. E agora é o momento de pegar folha de amendoeira. Então, é normal, hoje, domingo, eu fui coletar folha de amendoeira. Então, na Unicamp, os vigilantes já me conhecem. Então, de domingo, tem alguém lá com um saco preto de 100 litros coletando folha. E a segurança fica passando, olha... Aí teve um segurança que não resistiu. Ele parou e falou, mas o que você está fazendo com essa folha? Eu falei, para aquário. Não, tudo bem. Nós já notamos que você todo domingo vem aqui na Unicamp coletar folha. A gente não sabia o quê. Então, mas nesse sentido, Mário, a Rosana é a pessoa mais dedicada sobre a questão de frutabilidade. Mas a minha experiência em casa é que a folha de amendoeira, os resultados são muito, muito melhores do que sal. Eu não tive bom sucesso com sal. O que eu tive bom sucesso foi com a folha de amendoeira. Eu uso aqui o sulfato de magnésio, que é o sal amargo. Eu tenho bons resultados com ele. Porém, em alguns casos se tornam crônicos e aí não tem mais jeito. Você pode fazer o que for, que o peixe não recupera mais. Existe problema de degeneração do órgão, todas essas coisas que não tem cura. Né? Mas, assim, por que às vezes, por exemplo, a folha de amendoeira funciona e o sal não? Porque existem algumas infecções que afetam o tecido da vesícula gasosa e ela se torna deficiente. A permeabilidade dela é afetada. Né? Então, ela tem dificuldade de fazer corretamente as trocas gasosas. Então, e como a folha da amendoeira ela tem essa propriedade bactericida, fungicida, né? Então ela consegue combater essa infecção e o peixe tem condições de se recuperar. É nesse ponto que
que algumas vezes pode funcionar, outras vezes não. Então, depende muito do que acometeu a vesícula gasosa, né? De qual é o problema. Se é alimentação, se é malformação, se é degeneração ou se é infecção, né? Pode ser por vírus também, não só por bactéria. Não tem conhecimento a respeito, não, mas fazendo uma inferência, né, uma das propriedades dos taninos, assim como as folhas de goiabeira também, é provocar uma contração de tecidos também, e pode ser que isso tenha participação nesse efeito aí, no caso da bexiga natatória, né? Deixa eu compartilhar aqui, ó, o vídeo do cidadão. O cidadão é esse aí, ó. O cidadão que estava deitado no fundo e que depois disso já levantou e continua nadando normalmente e alimentando normalmente. E por isso que eu estava muito preocupado com isso aí, porque ó, todo mundo aí é filho dele, ó, em volta. Bom, e para a gente poder terminar, eu queria só dar uma lembrada para todo mundo que acho que esse vídeo aqui a gente deve conseguir publicar ele até a sexta-feira dessa semana agora. E no próximo domingo, 23 de julho, tem exposição da MKC em São Paulo. E uma coisa que eu acho importante a gente lembrar é que quanto mais a gente conseguir participar mais, levar mais pessoas e tudo mais, ajuda a colocar mais lenha na fogueira e a gente espalhar boas notícias de boas, gerar curiosidade, gerar interesse e mais gente criando King por aí, né? Então, uma boa semana para todo mundo. Um abração. Pessoal.